E aí pessoal, firme na rocha. Como vocês viram aí no título, esse vídeo é a parte 2 daquele vídeo que eu já tinha feito de os benefícios de ler a Bíblia. No último vídeo eu tinha mostrado 10 benefícios, e só que tinha outros que era para eu ter mostrado, mas eu acabei não falando porque senão o vídeo ia ficar muito grande, então eu preferi parar ele ali e fazer uma segunda parte, que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu vou trazer os restantes dos benefícios nesse vídeo, pois o hábito da leitura é um dos hábitos mais importantes na caminhada cristã. Você querer ser um seguidor de Jesus sem ler a Bíblia realmente não dá, velho. É você querer ser um jogador de futebol sem chuteira, você ser um guerreiro sem espada, é indissociável você ler a Bíblia com ser um cristão saudável. Tem até uma frase que é assim: nunca conheci um cristão útil que não fosse um estudioso das Escrituras. Ler a Bíblia é muito importante porque é através dela que a gente vai conhecer o Criador, o caráter dele. Em João 5, verso 39, Jesus vai falar: examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que testificam ao meu respeito. Então, quando a gente está lendo ali as Escrituras, a gente está conhecendo a vontade do Criador, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, ler as Escrituras vai fazer com que a gente tenha um relacionamento melhor com o Criador. Jesus também vai falar em Mateus 4, no verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. Então, a palavra, as Escrituras, a Bíblia, o que está escrito é alimento para o nosso espírito. No âmbito natural, se a gente não se alimenta de comida, uma comida física, a gente vai acabar ficando fraco, vai ficar desnutrido. A mesma coisa também com as Escrituras. Se a gente não se alimenta do alimento espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai definhar, ele vai ficar fraco, ele vai ficar desnutrido. E a vida que a gente vive aqui, nessa dimensão da Terra, é uma constante batalha entre o espírito e a carne. Espírito e carne estão ali. Vai vencer quem tiver mais alimentado. A gente alimenta o espírito, como eu disse, com a leitura das Escrituras, com a oração, com o jejum, com a vida em santidade, em obediência aos mandamentos do Criador. E a gente alimenta a carne com o pecado e até algumas coisas que não necessariamente são pecado, mas também não estão agregando em nada na sua vida espiritual. Por exemplo, um entretenimento barato, uma novela, um jogo de futebol, alguma coisa que não vai agregar em nada. Como eu disse, não é pecado, mas também não está elevando o espírito. Mas vamos lá para o que verdadeiramente interessa aqui nesse vídeo, que são os benefícios de ler as Escrituras. E nesse vídeo vão ser mais 6, ao todo no total vão ser 16 benefícios, juntando os 10 do vídeo passado, mais 6 desse agora, são 16 benefícios no total. E com certeza deve ter vários outros aí, mas esses são os que eu consegui perceber, lendo as Escrituras, mas os benefícios de ler a Bíblia são inúmeros. E antes de ir para o vídeo, eu peço que você deixe seu like aí, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho aí da notificação, que sempre que tiver vídeo novo, para aparecer a notificação aí para você ser edificado aqui através dos vídeos, que esse é meu propósito aqui, estimular o pessoal a ter um relacionamento íntimo e diário com o Criador, através da leitura, da oração e de todas as disciplinas espirituais. E o primeiro benefício aqui é você se torna um bem-aventurado. Ah, mas o que é ser um bem-aventurado? Eu trouxe aqui o significado para vocês. A palavra bem-aventurado em hebraico é ashrei, que significa feliz ou sortudo, e representa uma felicidade mais profunda e duradoura, ligada à orientação e ao progresso moral, e não apenas a um estado de espírito momentâneo. Na tradição bíblica descreve alguém que toma boas decisões, como não seguir os ímpios, e prospera como resultado. E aqui os versículos que falam sobre isso, que quem lê as Escrituras vai se tornar um bem-aventurado. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E também em Salmo, no capítulo 1, do verso 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Criador, e na sua lei medita de dia e de noite. E o segundo benefício é proteção. Não qualquer proteção, mas a proteção divina, você ser guardado pelo próprio Criador. Como está escrito em Apocalipse 3, no verso 10, vai falar assim:
visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E também em Esdras, no capítulo 7, no verso 10, vai dizer: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Criador e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa passagem de Esdras é bem interessante e mostra muito sobre essa questão da proteção que ele tinha do Criador, e vai falar o porquê, né? No contexto ali, Esdras ele estava fazendo umas viagens e vai falar que a mão boa do Criador, ou seja, a proteção do Criador, o favorecimento do Criador, estava em cima de Esdras. Aí nesse verso 10 do capítulo 7 do livro de Esdras vai falar: porque Esdras tinha disposto ao coração a estudar a lei do Criador, a fim de a cumprir e ensinar. É desse jeito que a mão boa do Criador vai estar em cima da gente, quando a gente estuda as Escrituras, sempre com esse propósito de cumprir e ensinar. Eu gosto até de falar que, feito, esse deve ser o principal motivação para a gente ler as Escrituras, porque tem como a gente fazer uma coisa certa, mas com a motivação errada. Tem como a gente ler as Escrituras, que é uma coisa certa, mas com a motivação errada. O que seria ler as Escrituras com a motivação errada? Você querer ler somente para dizer que sabe para alguém, para se mostrar no meio de uma roda, falar, eu sei de Bíblia, não sei o que, começar a citar versículo. Mas não, a motivação correta de se ler as Escrituras foi essa com que Esdras estava tendo, que é ler as Escrituras, estudar para poder cumprir, para você viver uma vida pela palavra. E como consequência disso, aí você vai ensinar. Mas esse ensinar, falar para outras pessoas, é só um desdobramento, é só uma consequência. O propósito principal é você ler para você mesmo ali ser testificado do que está escrito, e depois disso você compartilhar com outras pessoas também. E o terceiro benefício é alegria e prazer, como está escrito no Salmo 19, no verso 8, fala: os preceitos do Criador são justos e dão alegria ao coração. Também em Salmo 119, no verso 174, fala: anseio pela tua salvação, Criador, e a tua lei é o meu prazer. Jeremias 15, no verso 16, vai falar: achadas as tuas palavras, logo as comi. Veja que sempre na Bíblia a palavra do Criador é sempre associada com alimento, né? No início eu falei que Jesus ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador, né? Então a palavra do Criador sempre sendo associada com alimento. E Jeremias está dizendo aqui que quando ele viu essas palavras, ele comeu. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E eu costumo dizer que uma pessoa que chegou nesse nível de feito ela abrir as Escrituras e ler ali e se deleitar nisso, de ter prazer, de ter alegria nesse momento da leitura, ela para mim ela zerou a vida, velho. Ela entendeu tudo. Você chega nesse nível quando você se realmente se dedica, você se debruça, tá ali lendo todo dia, você procura cumprir, o Criador ele vai gerando, você vai começando a entender, ele vai abrindo a sua mente e você chega nesse nível que realmente é muito bom. Você é a melhor parte do seu dia é no momento de ler as Escrituras, você se alegra realmente. E o quarto benefício é luz, clareza, visão, no sentido de direcionamento, sabe? Porque lendo as Escrituras você vai saber o que é certo e o que é errado, não na opinião de outras pessoas, o que é certo e errado na opinião do mundo, mas na opinião do Criador. Na opinião do Criador não, né? Na certeza do Criador, que ele não tem opinião. O que ele fala é o que é, pronto e acabou-se. Então, você lendo as Escrituras, você vai poder saber o que é certo e o que é errado, e só vai errar se quiser, vai de você, vai da sua escolha. Mas está bem claro o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Salmo 19, verso 8 vai falar assim: os mandamentos do Criador são límpidos e trazem luz aos olhos. E no Salmo 119, no verso 105, vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para todo o meu caminho. Então isso é uma coisa muito boa, né? Você ter discernimento, ter um direcionamento correto ali do que fazer e do que não fazer. Em escolhas que são super importantes na sua vida, por exemplo, um trabalho que você vai participar ou na hora de escolher o seu parceiro, né, de casamento. Então você tem que ter muita clareza do que vai fazer ali, porque é uma decisão muito importante. Então
através das escrituras você vai poder falar, pô, realmente dá para eu ir para aquele lugar, é lícito, dá para ficar com aquela pessoa, ou talvez não. Aí você olha, pô, aquilo até é lícito, mas agora no momento não, espera mais um pouco. E assim vai, você vai tendo essa clareza, essa luz, esse direcionamento quando você lê as escrituras. E o quinto benefício é santidade, porque em João 17, no verso 17, Jesus vai falar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra do Criador, ela nos santifica. Isso até responde aquela pergunta assim, às vezes algumas pessoas ficam em dúvida, porque vê lá, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Criador falando: sejam santos assim como eu também sou santo. E a gente também vai ver Jesus falando na Nova Aliança, ele vai falar: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí você fica, poxa, como é que eu vou ser perfeito? Como é que eu vou ser santo? Um ser humano aqui, sou pó e cinza, sou um pecador. Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou ser perfeito igual o Criador? Aí aqui está a resposta, né? Realmente, humanamente pensando, né, é impossível você se tornar santo, você se aperfeiçoar com a própria força do seu braço, com as suas próprias capacidades. Mas o Criador, o próprio Criador, ele disponibiliza e ele tem as suas ferramentas para que isso aconteça, para que a gente se santifique. Então, e uma dessas ferramentas é o quê? A palavra dele. Então, por isso que é de suma importância a gente estar sempre em contato com as escrituras, que isso vai fazer com que a gente se santifique. Então, sim, é possível a gente se santificar, a gente se aperfeiçoar, basta que a gente acesse essas ferramentas do próprio Criador, que ele disponibiliza, que é a leitura, que é a oração, se expor à presença do Criador de alguma maneira. Porque quando a gente se expõe à luz do sol, a gente fica bronzeado como consequência. Se a gente se expõe à luz do Criador, se a gente se expõe à presença do Criador, a gente vai se tornar uma pessoa melhor, a gente vai se santificar, a gente vai se aperfeiçoar, e é assim que acontece. É uma consequência de quem se expõe à presença do Criador, é se tornar uma pessoa melhor. E o sexto benefício é exemplos. Lá nas Escrituras tem várias histórias, existem vários exemplos. Em Romanos 15, no verso 4, Paulo vai falar assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, vai falar: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Eu até costumo dizer, né, por quem lê a Bíblia acaba adiantando muito a sua vida. Principalmente se você é jovem, se você é novo. Cara, leia a Bíblia, porque isso vai adiantar demais na sua vida. Você não vai precisar errar para poder aprender. E pior, tem gente que erra e mesmo assim ainda não aprende, né? Você lendo a Bíblia, ainda mais se você está no início da vida, né? Feito, por exemplo, eu tô. Você vai ler as Escrituras e vai ver lá vários exemplos, várias situações, em vários aspectos da vida, né? Por exemplo, sei lá, no meio da rua, no seu trabalho, na vida conjugal, como tratar o pai, a mãe, o que comer, o que não, onde você investir o seu tempo, onde investir seu dinheiro, no que focar, no que não. Então, ler as Escrituras vai adiantar em muito a sua vida. Tem até uma frase que é mais ou menos assim: o tolo, ele erra, ele sabe que está errado, mas ele continua no erro. Já o inteligente, ele erra e aprende com seus próprios erros. Mas tem o sábio ele nem precisa errar. Ele vê outras pessoas errando e não percorre o mesmo caminho, né? Ele aprende com o erro dos outros. Isso adianta muito a sua vida. Então, seja um sábio. Leia as Escrituras que você vai aprender com o erro dos outros e você só vai errar se quiser. A vida se trata muito disso, né? De causa e consequência. Se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você não quer ter o resultado daquela pessoa, você não pode fazer as mesmas coisas que ela faz, então faça diferente. Seja um sábio, leia as Escrituras e aprenda com o erro dos outros e poupe muito estresse na sua vida. Assim, falando de maneira rápida sobre alguns exemplos nas próprias Escrituras, por exemplo, o que a gente deve fazer na hora de orar, né? Um bom exemplo. Qual é um bom exemplo de alguém que orou bem para o Criador?
foi Salomão. Salomão, o Criador deu oportunidade para que ele pedisse qualquer coisa e em vez de ele pedir, sei lá, que o inimigo dele morresse, ele, em vez dele pedir prata e ouro, não, ele pediu sabedoria ao Criador. E por ele pedir sabedoria, o Criador acabou acrescentando todo o resto na vida dele. E junto com a sabedoria, ele soube administrar as coisas, então veio tudo aquilo que ele não tinha pedido, riqueza, reino, poder, tudo isso veio como consequência. Então, vamos imitar esse exemplo de Salomão, de pedir sabedoria. Outro exemplo também de uma pessoa é o nosso maior exemplo, né? Jesus. Quando ele orava, ele sempre falava que seja feita a vontade do Pai e não a dele. Isso é um excelente exemplo também. E agora vamos lá, uns exemplos do que não fazer. A gente olha lá para os israelitas, né, no deserto, eles murmuraram, né, contra o Criador. Então, tá aí um exemplo do que não fazer, não murmurar. Porque quando a gente está murmurando, basicamente a gente está dizendo assim para o Criador: eu não gosto como você administra e governa as coisas. Se fosse eu no seu lugar, faria melhor. Outro exemplo do que não fazer é Esaú. Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Então, a gente nunca deve fazer isso também, de desprezar um dom, um presente que o Criador nos deu. A gente deve valorizar. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Peço que deixe o like aí, se inscreva no canal, compartilhe, para que o Criador se torne conhecido. Se você foi edificado, mande para aquela pessoa que você acredita que pode ser edificada também através desse vídeo. Que a gente continue aí na perseverança dos santos, que é a guarda dos mandamentos do Criador e o testemunho de Jesus. E vamos para cima, literalmente. Valeu, pessoal.